Olá, muito boa noite. Aqui desde Irmesinde, Porto, Portugal, são 21 horas e 29 minutos. Estamos mesmo prestes a entrar numa live, aliás, já estamos numa live com a nossa participante que temos aqui nos bastidores, que eu não vou já dizer quem é, não sei se ela já chegou. Ih, não sei. Ai, que a nossa participante, não sei se já chegou. Espero bem que os deuses das internets, como ela diria e dirá, eu não sei se estão a conspirar a favor ou se contra. Ora, muito boa noite à nossa querida Diana, que já entrou aqui. Então é assim, o meu nome é Agostinha Pópulo, eu sou a mentora deste projeto. Boa noite à nossa querida Rafaela. A mentora deste projeto Terapoesia e Arte, ungüentos de poesia, literatura e arte. E este projeto é consagrado à terapia através, tal como o próprio nome indica, da poesia, da literatura e da arte. E então a nossa participante, que está difícil ela chegar, não sei o que é que está a acontecer, aí lá para o Alentejo, não sei se aconteceu. Ai, é típico da convidada, de facto. Ai, que marota a nossa Diana. Até projetei. Depois, quando a Márcia vir a gravação, ela vai ver. Então é assim, eu vou apresentar a biografia da nossa participante e, entretanto, acho que ela vai chegar. Então, Márcia Vieira Ávila nasceu nos Açores, estudou arquitetura, fotografia em Lisboa. É autora, ilustradora, mentora e formadora no âmbito da escrita criativa e ilustração. Integra a direção internacional da revista A Horta. É ainda editora do Repórter Sombra. É colunista nos Contos de Samsara. Escreve para vários periódicos. É curadora do Clube de Leitura Transatlânticos, do qual eu faço parte, com muito gosto. E é fundadora e coordenadora do Mundo M. No âmbito literário, já publicou no conto Léo, o Morcego Rebelde, o livro infanto-juvenil a solo, Maravi, a Menina da Ilha, o conto Sobreiro Kim e a ilustração de toda a enciclopédia da tribo. Recentemente, publicou a obra poética 1024 Formas de Amar até à Morte. Então, esta é a nossa quinta live deste projeto e a temática desta live é Arte que, pela mão de Márcia Vieira Ávila. Então, vamos ver se conseguimos chamar aqui ao palco a nossa Márcia. Boa noite também à Maria José Esteves, que está presente. Então, vamos ver se a Márcia chega. Laura Santos, muito boa noite também. Boa noite à nossa querida Paula Campos também. Boa noite a todos e a todas que estão desse lado a assistir. Vamos ver se conseguimos catapultar de Montemoro Novo, se não estou em erro, a nossa querida Márcia Vieira Ávila, a nossa Maravi. A ver se conseguimos, que é a nossa comandante do navio transatlântico, do Clube de Leitura. E aqui as internets chamam pela menina Márcia, do Mundo Maravi. Vamos ver se ela chega. E chegou, consegui. Puxei assim por um cordelinho, puxei e consegui. Não, estava a brincar convosco. Estava aqui a fazer um bocadinho de paródia, mas a nossa Márcia ainda entrou primeiro do que eu aqui para os bastidores da live, porque ela é fantástica e ela domina isto melhor do que ninguém, é uma pró mesmo. Então, muito boa noite a todos. Apresentei em traços gerais a nossa participante. Cabe-lhe a ela agora conduzir este barco também, tal como conduz o nosso barco transatlântico, o nosso navio. Sei que ela vai conduzir maravilhosamente bem este navio, este barco também, que é aqui esta live. E a nossa Márcia vai também apresentar assim mais aprofundadamente a sua biografia, penso eu, apresentei-se em traços gerais, e então vou entregar o palco todo à nossa Maravi. Agradeço muito o facto dela ter aderido a este projeto, ajuda a enriquecer muito a essência deste projeto, com a sua presença e a sua participação. E então vou entregar, a Márcia sabe que eu estou deste lado, sem precisar, é só dar uma assobia dela que eu venho logo aqui para o palco. E então eu agora vou sair. Muito boa live para todos. E aqui a nossa, o nosso Luís Vedorias, desculpem, não conhecia este nome, a grande Márcia, aguardo-te. Então vou entregar o palco à nossa Márcia, ela é toda vossa, é toda nossa. Desfrutem desta maravilhosa live, já estou a fazer um prognóstico
e não é como o não é como o do João Pinto, do antigo Futebol Clube do Porto, é um prognóstico mesmo que tenho a certeza que vai correr muito bem. E então, boa sorte, Márcia, muito obrigada por estares desse lado e muito obrigada a todos aqueles que estão aqui a assistir. Aguentem-se até ao fim, está bem? Temos muito a aprender e muita coisa linda para sabermos. Até já! Então, boa sorte para todos. Até Para a nossa já! Márcia, principalmente. Com licença. Olha, tenho a agradecer à Agostinha por este projeto maravilhoso que ela está a desenvolver de uma forma muito, muito altruísta e acho que é digno, que está a desempenhar uma função maravilhosa. Por isso, obrigada, Agostinha, por estes prompts de poesia, arte e cultura. E é óbvio que eu fiquei logo assim com a pulguinha atrás da orelha e na verdade não podia faltar a este projeto da Agostinha. Obrigada também por todo o background que fazes até nós estarmos aqui em direto. Eu não estou muito habituada a estar deste lado, na verdade. Eu gosto mais e estou mais confortável no lugar da Agostinha, mas vamos a ver se eu me porto bem e se isto corre bem. Na verdade, eu não tenho nada para vos ensinar, né? E eu venho aqui hoje só fazer perguntas e incendiar aqui um bocadinho as artes, a cultura e a poesia. Tenho uma pequena apresentação para vos mostrar, já a puxamos. E eu sou a Márcia Vieira Ávila, a Agostinha já fez a apresentação toda. Neste momento trabalho inteiramente nas partes literárias e também na cultura, como produção e programação de algumas associações ou movimentos culturais aqui em Montemoro Novo e por questões de profissionais, saí há pouco tempo como da cultura na parte do background, na parte que ninguém vê, na parte invisível do teatro e da performance, saí como técnica de luz e de som e estou um bocadinho ligada ainda a essas andanças na parte de programação de alguns eventos que estão ainda a acontecer em Montemor e irão acontecer até ao final do ano. Há bocadinho a Agostinha estava com dúvidas se era Montemor o Novo. Sim, é no Alto Alentejo, muito perto de Lisboa, e esta cidade é muito propícia a artes e a cultura e desperta, mesmo que não se queira, desperta em nós uma vontade gigante de desenvolver muita coisa nesta área. Olá, Maria José! Tenho aqui os meus alentejaninhos, quase todos, já vi. Boa noite a todos, obrigada por estarem desse lado. Boa noite, Diana, Rafa, Paula, Luís Vedorias, Zezinha. Já vi aqui também a Laura e eu espero não me esquecer de ninguém, a Graciete. Tenho aqui muito alentejaninho, portanto eles não me vão deixar mentir. Quando eu digo que realmente esta terra é um poço de cultura e de arte. E a partir do momento que eu entrei nas artes, aliás, eu sempre estive nas artes, né? A Agostinha apresentou assim uma biografia que está muito, muito superficial naquilo que eu sempre fiz. Eu já vinha, eu vim para o continente estudar aos 18, 19, mas já vinha das artes, andava no conservatório e já tinha feito restauros, já tinha feito muitas coisas. E, na verdade, eu sempre tive muitas dúvidas. Vim para o continente para a arquitetura, entretanto tirei fotografia e tudo isto relacionado às artes e também ao longo dos anos desenvolvi
um projeto muito grande e que me deu muito prazer, que foi o Maravi Cake Design, um projeto de cake design muito gratificante, em que tipo, a mais-valia era fazer pinturas e reproduzir Van Goghs e afins em bolos. E a pintura, a escultura também estão muito associadas ao mundo do cake design. Hoje em dia já se imprime muita coisa que não deixa de ser arte na mesma, mas na verdade pôr as mãos na massa, literalmente, cria-se muita arte. E apesar de eu fazer muita coisa e parecer que estou em todo o lado a toda a hora, tudo o que eu faço é arte. A minha questão aqui é o que é que é? O que é arte? Eu não me considero artista. Eu hoje, na verdade, não tenho ensinamentos nenhuns para passar. Se quiseres puxar a apresentação, Agostinha, estás à vontade, porque, na verdade, eu puxei o nome Arte Quê, mesmo para questionar o que é arte, o que é poesia, o que é se isto tudo, se uma coisa é outra e se as duas são arte, mas essencialmente o que nós vamos debater aqui é se há poesia na arte e se a poesia é arte. Eu estando ligada, e por isso é que eu fiz estas ressalvas em todos, ou em quase todos os projetos por onde já passei, e estando agora a desenvolver o Mundo M já bastante ligado à literatura, que há aqui quase uma linha que separa a literatura e a poesia das artes no geral. Os escritores geralmente não se intitulam de artistas, mas ao longo da minha vida eu sempre tive que escrever. E toda a arte por trás de todo o texto por trás das artes é muito poético. Toda a gente já foi a um teatro em que tinha nas cadeiras uma folha de sala, que se chama folha de sala, com uma sinopse, com um resumo daquilo que iriam ver. Esses textos, no fundo, não são um índice, são textos poéticos, altamente poéticos. E esse texto que está por trás das artes, até na arquitetura, que é onde eu tenho mais formação, há uma memória descritiva. E eu, na verdade, quando andava na faculdade, fui altamente evidenciada como louca ou doidinha das memórias descritivas, porque eu romantizava muito as memórias descritivas, mas para mim é indissociável descrever arquitetura e preparar bem um projeto de arquitetura sem escrever sobre ele e sem escrever sobre ele de uma maneira poética. Na verdade mesmo, esta pergunta, arte quê, vem de uma data de tormentas que eu tenho, de questionamentos que eu tenho há muitos anos, porque sou formada numa área em que um artista que não seja um arquiteto é considerado quase inferior, é um artista de grau inferior, e um poeta nem sequer é considerado um artista. No entanto, ao longo deste meu percurso, deste meu currículo, está aqui a Diana a dizer para salvarem os loucos. Sim, eu sinto-me todos os dias a precisar de ser salva e a precisar de salvar qualquer coisa. E esta dualidade que anda-se constantemente aqui na nossa cabeça, e há aqui muita gente que escreve poesia, há aqui quase
uma barreira entre o que é saudável e o que é que não é saudável. E é esta a questão quase principal. Este webinar serve para pensar efetivamente o que é arte, o que é poesia, o que é cultura, e se isto tudo é arte, não é? E se a poesia, essencialmente, se a poesia é arte. É a minha intenção, como diz aqui, fazer perguntas inoportunas e dar respostas ainda mais incómodas, e vou fazê-las a vocês e vou interagir aqui um bocadinho com o pessoal que cá está. Não sei se os loucos precisam ser salvos ou se, no fundo, serão os loucos a salvarem-nos a todos. E vou buscar aqui um exemplo muito básico que já toda a gente ouviu e já toda a gente fez até este comentário e esta comparação com o que se passou na pandemia. E mais recentemente no mega apagão que Portugal teve, em que as pessoas, quando estão em estados de desespero ou quando não estão nas suas capacidades todas físicas, laborais e até quase mentais, recorrem às artes como um comprimido, como uma salvação. Eu não gosto muito desta palavra, mas muitas vezes se recorre às artes como uma maneira de se manter são. Durante a pandemia houve muita necessidade de quem tinha essa aptidão de desenhar, de escrever. À semelhança de mim, muita gente editou livros, muita gente fez diários gráficos, que eu já vinha dessa área e nós somos instigados a ter o nosso diário gráfico e a desenhar todos os dias e na verdade isso aconteceu também com a escrita para muita gente e houve muita gente que não era das artes e que recorreu às artes, à escrita essencialmente, para se libertarem, para, como eu digo, muitas vezes quase que toda a gente estava numa mega sensação de panela de pressão e as artes no geral e em particular a poesia serviu ali um bocadinho de pipo, aquele pipozinho que alivia a pressão da panela para que as coisas não rebentem. E porque só em desespero, por uma questão de medo. O que eu acho é que os artistas no geral, e agora vou-me desviar um bocadinho aqui, só para te responder, Rafaela, foi numa questão de desespero, porque a humanidade estava em colapso, no fundo, e as artes são quase um escape. Um escape físico, porque te obrigam a desenhar, porque mexes com a tua criatividade e também com a tua mobilidade. Na verdade, nós aprendemos a desenhar antes de escrever. Qualquer criança pega num lápis e começa a pôr ideias num papel, ou sentimentos num papel. Eu acho que até a questão principal é mesmo essa. É uma questão de desespero porque nós desaprendemos a sentir. E quanto mais nós crescemos e nos enfiamos no mundo do trabalho e este mundo super económico, em que todos os dias temos que produzir dinheiro e todos os dias temos que fazer qualquer coisa e estar em todo o lado e estar com toda a gente, que foi exatamente isso que a pandemia e o apagão nos tiraram, que foi a mobilidade, o estar com toda a gente, o social, que o digital, o social digital, tiraram, e voltámos um bocadinho em desespero a estar em contacto quase com o nosso réu primário.
viramos todos muito mais para dentro e vamos buscar aquilo que já não vemos e já não fazemos e já não ouvimos há muito tempo. Estas vozes interiores que depois catalogam o poeta como louco, porque, a meu ver, todos nós temos uma data de vozes interiores, que este poeta depois é entendido como louco, como desviado, como não tendo todo o discernimento humano que é necessário para viver em sociedade. Eu até vou, se calhar, um bocadinho mais longe, que é, os poetas não têm medo de ter medo, e então falam sobre ele. Não têm medo de parecer desesperados e então escrevem sobre ele. Da mesma forma, eu acredito que os escultores, que os pintores também o fazem, que os músicos também o fazem, que os dançarinos também o fazem, os bailarinos neste caso. E eu, nas artes performativas, tive muito contacto com sentimentos tão viscerais que já não tinha há muito tempo, porque a arquitetura dá-nos quase ali um polimento quase mecânico para que tudo venha à vida real, não é? São 1000 horas de AutoCAD, são 1000 horas de ateliê, são projetos para entregar para ontem, com concursos públicos para entrar, e há um afastamento gigante da parte artística em si. Quase que põe a arquitetura mais do lado das engenharias do que propriamente do lado das artes. Além de todo o snobismo que existe à volta da profissão. Então, tudo o que são artes sensitivas, como a música, como a dança, como a pintura, a escultura, e neste caso como a escrita, são o que nos levam para dentro da panela de pressão. E nós, de dentro da panela de pressão, conseguimos ir aliviando e controlando essa carga gigante que temos todos os dias, com 1000 máscaras que temos que vestir todos os dias. Portanto, quando eu pergunto aqui se o poeta é o medicamento ou é o vírus, respondam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Será que os poetas, ou a poesia neste caso, é o mal ou é a cura? Quem está aí desse lado, olá Joana, não tinha visto. Tenho a Rafaela que escreve poesia, a Maria Teresa também acho que escreve, e a própria Agostinha também pode escrever aqui, que também é uma poeta e dinamiza este grupo de poetas urbano-depressivos, que vai muito de encontro àquilo que eu estou aqui a falar. E ao longo deste tempo em que estou nos urbano-depressivos, depende da perspectiva de qual arte, depende de que perspectiva, de que arte. Eu já estava a ver aqui a resposta de Rafaela, que escreves porque o vírus te corrói. Escreves, desenhas, danças, executas música porque andas sempre ali com qualquer coisa a corroer-te. Mas essa autocura é um processo feito ao longo da escrita, ao longo da pintura. A Paula, por exemplo, que está aqui presente, que é pintora e pinta a óleo ou a acrílico, não tenho a certeza, mas se pintar a óleo ainda é um processo mais demorado. Portanto, este processo de cura, esta terapia que é feita através da arte, na maior parte das vezes é um escape. É um escape à pressão social, económica e todos estes fatores que nós temos super negros à nossa volta nos tempos que correm. Diana, há quem escreva como forma de terapia, quando está depressiva, quando algo te tocou e não consegues colocar os sentimentos por ordem por aí. A Maria Leonilda, que também é uma poetisa, diz que a poesia é um aconchego.
A Paula diz Pinto, faço uns borrões a acrílico, mas sim, catártico. Confere. Na verdade, é sempre uma maneira de virarmos para fora os interiores mais íntimos que temos, não é? E de pormos cá fora as sombras, os pesos que temos. Rafaela, matas e dilaceras no papel porque não o podes fazer na realidade. É verdade, é crime. Aí podemos ser presos. Então mais vale escrever sobre isso e pintar sobre isso. Concordo plenamente. Mais propriamente, a poesia. Este webinar é para pensarmos sobre isso. Até porque nada disto são verdades absolutas e esta é somente a minha experiência ao longo dos anos. A poesia é a forma de descobrir a minha alma. Quase todos nós vomitamos, né, a alma e aquilo que nos vai nas entranhas mais entranhas de todas. E a poesia é muito... é uma catarse, não há dúvidas que é. Até o festival que eu fui em Barcelona se chama Catarsis, porque é um nome quase universal do ato que é escrever poesia e depois ainda dizê-la. Muito recentemente fui a um festival de slam e foi uma coisa visceral, literalmente. Eu nunca tinha estado num sítio assim, nunca tinha estado assim tão exposta e senti-me completamente nua e confortável, que ainda é mais estranho. Portanto, hoje vamos pensar sobre isso. Portanto, já vi aqui que muita gente, a poesia é uma das formas de libertação, de catarse, descobrir a própria alma. A Paula também, apesar de dizer que não pinta nada, que é peta, não é? Também está a dizer que é catártico, e a Maria Leonilda também, que também já tinha dito aqui, que é uma forma de aconchego. Toda a gente sabe o que é poesia. Aliás, a poesia não tem que ter este formato que nós estamos a ver aqui, não tem que ser linear, não tem que ser as 4 estrofes. Na formação ou nas oficinas que eu estou a dar sobre escrita criativa, tivemos uma vez, e está aqui o Luís e a Zezinha, que podem comentar e tentar perceber isso aqui publicamente, é que a poesia pode ser altamente desconstruída e ao mesmo tempo manter-se como poesia e tem uma voz própria e uma identidade muito própria. E quem lê a minha, quem lê a da Maria Leonilda ou a da Rafaela, nós conseguimos ver ali nomes, nós conseguimos adotar a cada poesia uma determinada personalidade da pessoa que a está a escrever, mesmo que essa pessoa tenha muitos pseudónimos e que essa pessoa escreva terror e romance e infantil e fofinhices e só sobre amor, ou como eu estou a publicar neste momento um livro sobre morte e luto. As vozes que saem para a poesia são muito, muito viscerais. E se bem que em todas as artes, se considerarmos a poesia arte, não é? Há sempre uma linha que separa o que é verdade do que é ficção, seja na escrita como nas outras artes no geral. Nas artes performativas, este é um exemplo muito engraçado, que as artes performativas e o teatro são duas coisas diferentes, mas são a mesma coisa. E a poesia às vezes não é vista como escrita, e um escritor não quer ser um poeta porque acha que a poesia pode estar num nível abaixo, como o teatro puro e duro do antigamente, Dona Maria, acha que as artes performativas são
o degrau abaixo. Tudo isto é ficção, tudo isto é arranjado, tudo isto são escadinhas e caixinhas que nós fomos criando para agrupar, para categorizar a arte a nosso belo prazer, porque, a meu ver, e esta opinião é realmente muito pessoal, não é possível categorizar a arte, se é superior, se é inferior, se é melhor, se é pior, porque é única, é intransmissível, é impossível copiar, seja qual for o género de arte que estejamos a falar, e esta identidade que a poesia ganha, seja nestas quadras que estão aqui escritas à máquina de escrever, quer seja toda desconstruída, quer sejam mosaicos que estão na moda, tem voz, tem muita voz, e tem um número de BI, e tem uma cara associada, e tem uma dor associada. Vou só ver aqui para trás, porque entretanto eu perdi-me, estava aqui tão embrenhada. Maria José Batista, já fizemos esse exercício. Achas que a poesia é um género que mais expõe a verdade, ou do autor? O verdadeiro eu do autor, sem personas? Não posso dizer que seja só a poesia, porque eu já passei por vários e já me identifiquei com vários tipos de arte, mas se calhar tenho ali uma linha quase em pé de igualdade da poesia com a música, ou da poesia com a fotografia. É-me difícil escolher, eu não consigo ter só um amor, vá, digamos assim. Paulinha, muito pelo contrário, acho a poesia a forma mais bela de arte e a mais difícil também. Acho que cada uma no seu género, e depende da aptidão que cada um tem. A literatura, toda ela em si, é se calhar complexa, porque todos nós fazemos uso dela. E então, poderíamos nós chegar sempre ali, quanto que toda a gente fala, escreve, lê, mas nem toda a gente pinta, nem toda a gente sabe compor ou reproduzir música. Maria Teresa, não concordo, Leonilda. Espera, quando se fala em correntes literárias estamos a catalogá-los. Mas a Maria Leonilda disse que nada cataloga a arte, não é? É difícil catalogar a arte. E todas estas vertentes da arte, seja pintura, música, escultura, fotografia, dança, todas elas têm categorias, subcategorias, caixinhas onde as pôr, não é? Há a fotografia de arquitetura, há a fotografia de natureza, há a fotografia conceitual, tal e qual como existe na arquitetura, para bens comunitários, para a sociologia, o urbanismo, a arquitetura de interiores, depois diferenciado aqui pela escala, como também a pintura, né? Os vários estilos de pintura. Toda a gente sabe diferenciar um renascentista de um Kandinsky, de uma coisa assim já muito moderna, mesmo na escultura, que hoje em dia se faz com bananas na parede, e tudo isto são catalogações, mas na verdade há sempre uma linha muito, muito, muito maleável que os pode pôr em vários saquinhos e em várias caixinhas. E na própria música também tens a clássica, tens o hip hop, tens a música country, tens a música mais angelical, não é?
e mais tradicional ou não, mas na verdade a poesia é depressiva, é brincadeira, é amor, é amizade, é catártica. Portanto, a Maria Teresa está aqui a dar todos os pontos. E eu vou pegar nesta frase da Teresa, até para fazer aqui uma ponte com o que eu acho que a poesia e a arte no geral faz. A meu ver, se a poesia, se a arte que nós estamos a ver se ressoa connosco e desperta em nós qualquer tipo de sentimento, então é porque é arte. Se não nos disser nada, a nós, pode não ser arte para nós e ser arte para outra pessoa qualquer. Eu posso estar a ler uma poesia do princípio ao fim e aquilo não me dizer nada, e ao meu lado estar uma pessoa a ler aquilo e a chorar bau e ranho. Porque ela toca-lhe e a mim não. É subjetivo, é, mas se desperta sentimento, então é arte. Pode não ser para mim, aos meus olhos, no meu sentimento, nos meus, no meu sentir daquilo que estou a ver, ou a ouvir, ou a ler, e mesmo assim ser considerado arte, no geral. E esta sensação de se ressoa ou não, se entra ou não na minha frequência. E a minha frequência pode ser uma coisa tão simples como uma escultura de som, quase tão parecido com a poesia, é a sonoplastia, em que tens uma escultura que, com uma determinada vibração, com uma determinada proximidade, ressoa uma determinada vibração, não é? Que tu ouves como som, ou como dialeto, ou só como luz. Este é o abstrato da arte. A poesia nós vemos-la inscrita, nós lemos-la. Portanto, existe uma forma física da poesia que é a escrita. Mas essas letras, agrupadas de uma maneira ou de outra, podem ressoar ou não connosco. E, como eu estava a dizer há bocadinho, pode ressoar comigo de uma maneira e com a Leonilda de outra e com a Teresa de outra maneira ainda diferente. E nada disto deixa de ser arte. Agora, a grande questão quase é onde é que deixa de ser saudável para passar a ser para lá dos limites. E onde é que está esse limite? Não sei se vocês quiserem responder. Existe algum limite? Onde é que deixa de ser uma terapia e passa a ser uma loucura? Porque é que antigamente os génios eram denominados, os génios artísticos, os inventores, um Da Vinci, por exemplo, era considerado louco quando era só um visionário. E hoje em dia quase todas os experimentos de Leonardo da Vinci são hoje em dia os inícios de aviões, de parapente, de mós, de moinho, de transformar fisicamente grãos em farinha. Todos estes visionários eram considerados loucos no seu tempo. Olha, a Leonilda está a dar aqui um exemplo muito, muito engraçado, que é o mesmo poema declamado por diferentes pessoas. Até a voz, até o timbre, até o som emitido por aquelas pessoas, o ser declamado por uma voz feminina ou por uma voz masculina, ressoa em nós sentimentos diferentes. E aquilo que muitas vezes possa ou não estar equilibrado ou desequilibrado em nós. Não vamos entrar aqui em reikis, em chakras, nem nada dessas coisas, se bem que tem já fundamento teórico, mas acho que é se calhar afastarmos-nos muito daquilo que viemos aqui questionar hoje. Leonilda, é preciso sonhar, ter ideias para mudar. Para mudar o quê?
O limite é imposto pelos que não compreendem ou aceitam alguma forma de arte. O limite é imposto pela castração. Sim, essa castração, essa palavra é muito forte, mas a arte, desde que existe arte, que ela é castrada. Porquê? Porque ela nos faz sentir. E tudo o que nos faz sentir quase que nos expõe, não é? Traz o mais genuíno de nós cá para fora, e então há muita necessidade de nós não sairmos do padrão. Essa castração, este balizamento que existe em todas as artes, todas, sem nenhuma ficar de fora. Não há aqui filhos e enteados. Todas as artes são balizadas. Ou são castradas, pronto. Por questões sociais, por questões políticas, e nós estamos a escrever agora para a Horta, em que a palavra, a poesia, é vista como arma, e nós vimos isso no 25 de Abril, todas as canções de intervenção, vemos muito isso nos hip-hops, nos raps, que foi sempre um movimento de revolta ou de exaltação dos deveres e dos direitos. E sim, pode ser uma arma também, pode funcionar como medicamento, mas também pode funcionar como vírus. A palavra, na maior parte das vezes, essas poesias também podem instigar e ressoar de uma maneira má, porque há o ressoar de bem e o ressoar de mal. Talvez a poesia seja uma forma de loucura sã. Exato. Pode ao mesmo tempo, se calhar, ser medicamento e vírus. Eu se calhar vou mais por aí. Nós, muitas vezes, ao vermos esta... já agora perguntava-vos, vocês quando veem esta imagem, tudo o que está aqui nesta imagem, e a fotografia é uma forma de arte muito poderosa mesmo. E a meu ver, a fotografia não dá para ser dissociada da poesia, até porque eu tenho vindo a desenvolver o fotopoema, que eu ponho muitas vezes na página da Agostinha, dos poetas urbano-depressivos. Essa palavra que tem um peso enorme, a imagem que está por trás, na maior parte das vezes, tem mais peso ainda. E nós podemos quase abafar uma imagem com palavras, se as palavras forem mais fracas ou mais fortes. Se a imagem que está por trás for muito, muito agressiva, podes amenizar a dor ou o sentimento com palavras, mas o contrário também é muito possível de fazer. Uma imagem de um céu lindíssimo, mas se a mensagem que está lá for agressiva, aquele céu passa a ser uma coisa não boa, passa a ser uma imagem não boa. Maria Teresa gosta da poesia associada à música, seja ela clássica, ópera, ou ligeira, canção, balada ou afim, ou o rock, hard rock. Aí é o exemplo mais puro, que é a canção, né? Tudo isto são músicas cantadas ou o poema musicado, o poema ou o texto musicado. E as diversas interpretações, e nós já temos agora um movimento gigante, que é as novas interpretações do fado. A poesia do fado geralmente é uma poesia pesada, triste, melancólica, onde se fala de tristeza, onde se fala geralmente de sentimentos muito depressivos. E temos agora uma renovação da palavra com uma música completamente diferente, porque o texto, na maior parte das vezes, é o mesmo e há uma reinterpretação da arte que está por trás da arte, né? Da arte de escrever. Portanto, basta que o som mude para que a mensagem passe a ser
diferente. O texto é o mesmo, mas a carga artística que está por trás dele pode transformar a imagem que sai cá para fora, o som, o sentimento que nós temos sobre ele. Nesta imagem aqui, nesta em particular, vocês veem o vírus ou veem o medicamento? O que é que conseguem ver daqui? Não sei se temos ou não. Eu já me estou a estender imenso e eu dizia que ia ser a mais curtinha de todas, afinal não. Eu, pessoalmente, aqui nesta imagem, obrigada. Eu aqui nesta, se eu estiver a divagar muito, vocês digam, porque eu sou perita a começar a falar, a questionar e vou para aí fora e nunca mais me calo. Portanto, quando for para parar, é só dizerem. Eu nesta imagem vejo uma data de vícios, mas todos eles quase imprescindíveis ao ato de escrever. O fumar, o beber, a luz muito baixa que subentende-se ali que é de noite fora. Os poetas são boémios. Os escritores, no geral, são dados como boémios. Nas suas antigas... manda tudo cá para fora. Nas suas antigas tertúlias, e ainda há pouco tempo estava a falar sobre tertúlias com um fotógrafo, exatamente com um fotógrafo, que é uma pessoa que vê a arte e a imagem de uma maneira, e a captação da imagem de uma maneira muito poética, e eu aqui vejo muitos vícios, mas na verdade vejo poesia. Eu tenho várias imagens de como é que o poeta é este ser boémio, feio, louco, mas ao mesmo tempo temos aqui este lado da caneta de pena, que ainda se vendem, tanto na papelaria Fernandes como em outras lojas de artes. De um lado muito grotesco, do outro lado muito feminino, muito elegante. E a poesia tem quase esta dualidade, não é? Nós hoje estamos muito contentes, escrevemos poesia, amanhã estamos bué down e escrevemos poesia. Se eu tiver um filho, apetece-me escrever poesia. Se eu for a um funeral, apetece-me escrever poesia. Esta coisa, esta carga que a poesia tem é ótima, não é? Porque o espectro é de 180 graus, nós conseguimos quase ver a planície toda. O vírus é muitas vezes o antídoto. As vacinas são... Exato, Luís. As vacinas são a imagem disto. Tu levas uma vacina, mas muitas vezes o que está dentro da vacina ou muitas vezes, ou se não todas as vezes, e estão aqui 2 pessoas, pelo menos, da área de ciências que me podem comprovar isto, em que és injetada com o vírus para que os teus anticorpos reajam a ele. E a poesia vai buscar muito isto. Se eu me estou a sentir em baixo, então eu vou escrever sobre isso para me curar e para me levantar e para tirar de dentro de mim esta dor e esta angústia. E nós muitas vezes temos estas dúvidas se é arte, é loucura, é cura, é catarse, mas há arte na catarse e há poesia nessa catarse. Nós, quando olhamos, por exemplo, para uns usam pratos, outros escrevem poesia. Partir pratos na cabeça também é muito libertador. Eu escreveria sobre isso. Primeiro partiria o prato na cabeça da pessoa que tem que partir e depois escreveria sobre isso. Mas não se pode, né? É uma chatice. Mas há pratos baratos. E, por exemplo, a escultura. E eu aqui meti esta imagem deste fio de
pérolas, porque supostamente a arte é de um valor tão incalculável que não tem valor. Leonilda, é tudo isso desde que ressoou, sem dúvida. E agora entramos aqui num pormenorzinho, que é qual é o valor da arte. E esse valor é só para nós ou é para os outros? Aquilo que tem valor para mim enquanto escrito pode não ter valor nenhum para os outros. A partir do momento que se transforma num livro, tem um valor físico, né? Eu estou a falar aqui quase de um valor sentimental. E esse valor sentimental, não pela impressão de um livro, gera também valor material, valor económico. A arte é o valor que lhe atribuímos. Correto. Mas estas duas esculturas têm claramente valores diferentes economicamente. Um está exposto no Louvre e o outro é ali da loja dos chineses. E a grande questão muitas vezes é: e se eu gostar mais do outro que é da loja dos chineses? Porquê é que temos que gostar todos do mesmo e dar o mesmo valor a tudo? Isto, por exemplo, no cake design, e a Diana está aqui e ela pode comprovar isto, o trabalho artístico que está numa coisa que se come é quase de um valor incalculável. E aquele valor daquela peça vai ser deglutido em minutos. E um cake designer, a arte está nos olhos que a enxergam, né? Mais ou menos. Aqui também podemos falar de avaliadores de arte e muitas vezes também de editores, se falarmos em letras. Mas voltando ao cake design, que eu acho que é mesmo, é doloroso quase o valor que a arte tem, o trabalho e o valor por hora, né, que cada pessoa tem que gastar, e depois o cake designer passa horas a montar uma obra de arte que desaparece em 3 ou 4 garfadas. E isto é uma luta gigante que o artista, o escultor, o pintor que faz aquele bolo tem durante os primeiros 100 bolos. E não sei se passa, na verdade. Que é: eu estou a produzir isto e isto não vai ser eterno. Isto é um prazer e uma arte momentânea. Mas deixa de ser arte por ser momentâneo? E se o tal poema que nos vem à cabeça, que é lindíssimo, que nos liberta, nunca for escrito, nunca for declamado? Esta beleza que a arte tem, ou não, né? Aquilo que uns veem e outros não. Eu estou a morrer, eu estou a morrer de calor no Alentejo. Não sei como é que vocês estão por aí, mas ontem choveu e hoje teve um calor brutal, e então estamos aqui numa vida muito tropical para Alto Alentejo. E então eu peço desculpa pelo meu bigode brilhante, mas olha, é o que há. Por exemplo, olhando para estas duas esculturas hiper realistas, aqui também se põe muito em causa o que é a beleza. E o que é belo para mim pode não ser belo para a Diana, para a Rafa, para a Leonilda. O belo também é uma coisa muito subjetiva, e é quase tão subjetiva do que é arte, ou do que é artístico, ou do que é poético. A escrita poética, por exemplo, para mim pode ser só pirosa, e para a Diana fazer todo sentido. Eu, como é muito raro escrever de amor fofinho,
ou eu não tenho a capacidade de sentir paixão em letras, então, ou transmitir o amor em letras, é um bocadinho mais isso. Acho que tudo o que é romântico, ou poesia romântica, é horrorosa, é cor-de-rosa, é fofinha, e então não faz sentido para mim. Mas, por exemplo, a escrita da Leonilda é uma escrita muito, muito bem disposta, muito de bem com a vida, muito fofa, muito sempre a ver o copo meio cheio. E eu já, por exemplo, na poesia sou muito do lado negro, do sentimento mais profundo, mais arrebitado, como a raiva, como o desespero, como o choro, como o luto. E é muito raro ver beleza, por exemplo, numa fotografia de um passarinho ou de uma flor. Mas existe. E a beleza é um conceito realmente muito subjetivo. Gisela de Brito está a dizer que o belo é um conceito subjetivo. Bem, isto é que foi aqui uma sintonia brutal, ó Gisela. Que eu estava a falar e a ler-te e às tantas já não sabia o que era o meu texto ou o teu. E na verdade, esta subjetividade do que é arte, e eu há pouco tempo escrevi sobre isto, que é a arte num quadro branco, por exemplo. O que é arte, afinal? Se isto tivesse cores era arte, mas como é um quadro branco já não é. E se for um poema que é editado, é artístico, mas se for só recitado num slam, por exemplo, não é assim tão artístico, é só revolucionário. É tudo muito subjetivo, mas pode haver beleza, pode haver arte, eu posso não a ver e os olhos de outra pessoa estarem a ver. A Paula agora estava a dizer, é como as flores e os passarinhos, não a chamam, mas reconhece-lhes a qualidade. É arte para os outros, está tudo certo, é arte. É um bocadinho isso, é nós deixarmos aqui de criticar e termos uma capacidade de absorção muito mais ampla, com um ângulo muito mais aberto, quase como uma capacidade poética de chegar ao que e considerar o que é arte para os outros e que para mim não é, e está tudo bem e está tudo catalogado como arte. Se todos oferecerem uma interpretação do quadro branco, por mim podem, e eu já vou ler mais para o fim. O que é para você pode ser artístico e revolucionário ao mesmo tempo? Pode. Se puderes explicar um bocadinho melhor este teu conceito, Leonilda, para nós todos termos aqui, se calhar, várias versões do que é, se isto é ou não arte, e se é, e se virem, porque é que ele pode ser artístico e revolucionário ao mesmo tempo? Diz tudo e não diz nada? Ou diz demais? E será que isto vale 10 euros ou 1000 euros? O que é também o peso e o contrapeso da arte? O que é que vale? Qual é o valor e qual é o preço dele? Escrevam nos comentários o que é que acham então do quadro branco. Como eu estava a falar há bocadinho também, um bocadinho do peso que a fotografia tem enquanto arte, em que transmite sentimentos, como esta mão, nós quase que sentimos que ele é um mar calmo e apetece escrever sobre isto. Onde é que está aqui o limite entre arte fotográfica ou arte poética escrita? E sendo, a meu ver, por exemplo, a fotografia como um parente rico da poesia, onde é que está o limite do poético?
Uma fotografia é só um registro de uma ocasião, ou há alguma poesia nesse quadro branco, nesta fotografia, neste tocar? Qual é o sentimento que está por trás, tanto do quadro branco como desta fotografia que estamos a ver neste momento? Maria Leonilda, basta olhar para determinados músicos e poetas como Zeca Afonso. Sim, o Zeca Afonso é um cantautor que ainda é um artista mais complexo do que só músico ou só poeta. Ou há mais camadas, é quase como se fosse uma cebola com mais camadas. O quadro branco pode ser um hospício ou antes do universo. Ok. Sim, pode-se ver aqui aquela bata branca com as mãos cruzadas, ou pode-se ver o Deus, ou aquele antes de tudo era o branco, era o nada, né? Como já dizia o poeta. Os chineses têm lojas de cerâmica com defeitos onde... Espera lá que não consigo ver isto porque... os chineses têm lojas de cerâmica com defeito, onde vão partir pratos e pôr cá fora a raiva, o ódio contra alguém. A sério? Adoro. Os chineses têm também, eu não sei se são os chineses ou os japoneses, eu até acho que é uma técnica tailandesa, que é juntar cacos de um prato, por exemplo, com linhas douradas. Aqui estamos a assumir uma quebra que houve, uma quebra poética, e a transformar os cacos, não é? Os nossos próprios cacos, em poesia, em arte. Um quadro branco é o nada, sim, concordo. É mais fácil ter impacto ou provocar sensibilidade do que, e eu não consigo ver o resto, do que um quadro todo vermelho ou todo azul. O sentimento que ressoa é diferente. Se calhar, no caso do quadro branco, há aqui mais espaço para inventar, mais criatividade. E então não baliza tanto nem os nossos sentimentos, nem as nossas conclusões sobre o que é. Podemos divagar mais, podemos ser muito mais criativos do que se fosse um quadro só vermelho. E teria outro impacto também, tanto no nosso sentimento como no nosso bem-estar ou mal-estar causado. E depois temos aqui o outro mundo. Quadro branco é o gosto pelas possibilidades. E aqui, há muito tempo, no clube até, tivemos uma discussão, no Clube de Leitura Transatlântica, uma discussão sobre quem escrevia com música e quem não escrevia com música. E o que é que a música pode ou não despertar. Eu fiz o conservatório todo em piano, e antes de tocar piano não sabia que o piano tem por trás todo um sistema de cordas, e que no fundo estamos a pressionar um código binário entre zeros e uns, entre branco e preto, e a gerar som com uma matraquinha sobre uma corda. Todo este mecanismo que gera som, e depois toda a complexidade do som que gera música, e a música geralmente gera sentimento. Quantos de nós não fomos a um concerto já na vida e começámos a chorar numa determinada música? Geralmente são apresentadas 15 a 20 canções e há sempre uma que nos toca. Porquê? Porque essa música traz-nos memórias, faz-nos viajar para um determinado sítio, com uma determinada pessoa, numa determinada situação. E esse transporte, esse teletransporte mental, na maior parte das vezes, desperta emoções. E se há emoção,
A arte, sem dúvida nenhuma. A música envolve. E envolve muita coisa. A música é muito complexa. Porque nós conseguimos ver a vibração da música, nós conseguimos ouvi-la, nós quase conseguimos senti-la e, na verdade, saboreá-la quando choramos. Não hajam dúvidas. Na maior parte das vezes, dizem que os músicos são loucos, ou a maior parte das pessoas que toca música ou reproduz música é louca. E a Diana estava a dizer aqui, eu até acho que foi a Diana que despoltou esta discussão no clube, que diz que sim, que tem uma playlist para cada tipo de escrita. E para quem escreve terror, para quem escreve infantil, para quem escreve romance mais romântico, a música também muda bastante. Eu posso-vos dizer que a minha lista do Spotify é a coisa mais esquizofrénica que existe. E é altamente de loucos, às vezes, fazer um random de música e pôr aquilo a bombar. Eu ando sempre de fones e qualquer pessoa que me conheça em Montemor sabe que eu ando muito a pé e ando sempre de fones, num mundo muito próprio, fechada numa bolha, e ouvir as coisas mais estapafúrdias umas a seguir às outras. Mas essa é quase a captação fotográfica da minha mente, da minha própria cabeça. Gisela Gaza Gaza, cuja infância triste, cinzas em cinzas, pó em giz, quadro em branco, Paul Lavarty, exatamente. E há muitas peças de teatro em volta do quadro branco. Eu fui ver uma pela, que agora não me lembro o nome, mas é pela a única companhia de teatro amador que existe aqui em Montemor. E eu não consigo lembrar o nome e peço desculpa desde já. E foi muito interessante porque, na verdade, tudo o que podemos sentir, para além daquilo que se vê, é arte. E o que eu vejo é completamente diferente do meu vizinho do lado. E a pessoa pode estar aqui a ver a mesma coisa, à mesma hora, a mesma situação, e estar a sentir uma coisa completamente diferente. E a interpretação e o que essa pessoa retém e ressoa é completamente diferente daquilo que eu, que estou ali, no mesmo minuto, no mesmo segundo, a comprovar, a ver e a existir aquilo, consigo ressoar em mim. Tem muito a ver com as nossas vivências, tem muito a ver com a nossa proposição a sentir e a ver arte nas coisas. A Companhia Teatron, obrigada, Luís, que estava mesmo aqui. Mas só mesmo o pessoal de Montemor para saber esta resposta. E eles fizeram realmente uma interpretação muito engraçada de vários amigos dentro da mesma sala que têm interpretações completamente diferentes sobre um quadro. Não é inédito, foi a primeira vez que vi ao vivo, já tinha lido a peça, e aquilo que ressoou em mim foi muito mais significativo, porque eu própria, quando trabalhei numa loja de material de belas artes, também fiz um quadro branco. Em 3D, e é um quadro branco. E na altura que eu estava a fazer este quadro, que era na altura da pandemia, eu vi ali tanta coisa. E da mesma forma que eu própria estava a atravessar uma fase muito catártica da minha vida, aquele quadro representa quase tudo o que eu sinto de todas as artes. Eu tenho uma playlist, como diz a Diana, para aquele quadro, principalmente porque foi feito por mim, com os materiais escolhidos por mim. E as lojas de belas artes, vocês de certeza que já entraram numa, aquilo é uma imensidão de materiais. Portanto, sendo nós os artistas comprando material, escolhendo de entre 100 hipóteses, escolher uma hipótese,
ir lá fazer, sentir e depois expô-lo na nossa própria casa é uma sensação brutal. Se aquilo é significativo para mim, é muito, mas não é para todas as pessoas que entram na minha casa. Principalmente quando os meus pais lá foram e que viram, e na verdade dizem, que é isto? Tanta coisa gira que tu fazes e é isto que tu tens aqui. E na verdade eu acho que é o melhor quadro que eu tenho exposto. É engraçado como um branco representa o minimalismo, o nada e o tudo. O minimalismo, na verdade, é um estado da arte, é uma fase da arte em que se quer destralhar, como se usa hoje em dia. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Foi um movimento político, na altura, muito, muito forte, e é sempre um movimento social. A arte geralmente está associada a movimentos sociais políticos muito fortes e muito incisivos. Já agora em Montemor encontram uma play art da Márcia. Há muita coisa minha já que conseguem encontrar em Montemor. Eu não sei se é bom ou se é mau. Depois, nesta fase em que eu fui técnica de som e de luz e ver arte no som e na luz e tudo o que está por trás do palco, por trás daquilo que o espectador vê, é de uma carga gigante de arte e de criatividade que não passa pela cabeça de ninguém. Um artista para ir dançar a um palco tem uma catrefada, uma panóplia de outros artistas atrás dele que, cada um especialista na sua área, são peças fundamentais para que tudo corra bem. Esta sinergia das artes é uma coisa que me desperta muita curiosidade. E eu fiquei muito apaixonada com as artes performativas exatamente por isso, porque aquele artista que dá a cara e que está sozinho em palco a interpretar uma determinada peça ou a dançar uma determinada peça, tem por trás dele, no mínimo, uma dezena de outros artistas especialistas nas suas áreas. E aqui vamos ainda ir a um pormenor mais polémico ainda, que é se o artista é artista por si só. E por exemplo, o poeta é artista por si só. Esse poeta não tem outras 50 mil influências de todas as outras artes para ser e ter aquela força que ele tem enquanto poeta? Ele existe sozinho ou precisa de todas as outras artes para existir? Como um ator principal numa peça performativa ou numa peça de teatro, como no Black Swan ou a bailarina principal de um determinado balé. Estas personagens que são criadas nas artes, estas personas que são criadas nas artes, geralmente vem um comboio gigante de influências de outras artes, de outras técnicas que faz com que a arte ou o poeta não existam sozinhos e só chegam àquele determinado patamar porque não existem sozinhos. Nós somos quase um bolo gigante, uma esfera gigante cheia de influências de tudo o que já vivemos, de tudo o que já sentimos. Eu tenho a certeza absoluta que, eu não me considerando artista, tenho a certeza absoluta que se eu hoje me considerar artista, eu há 20 anos atrás não era nada disto. E tenho a certeza absoluta que daqui a um ano já não vou ser nada disto. Porque nós somos uma esponja, como todos os bebés são. E na maior parte das vezes quem está muito fora das artes não absorve tão intensamente. Os artistas têm
uma propensão maior a absorver tudo o que lhes acontece e a transformar em arte. É o tal pipo da panela de pressão, que é para não enlouquecermos. Em Coimbra temos o Teatrão. Isso é muito bom. E em Coimbra também tem o Monte Moro o Velho. Portanto, há aqui qualquer coisa muito, muito esquisita. A Maria Leonida diz que é uma evolução, sim. É uma transmutação constante, sem dúvida. Deixem-me só beber água. Eu estou farta de falar, vocês não estão fartos de me ouvir. Eu sabia, Agostinha, que isto não ia ser fácil. Mais questões. Go on. Estes títulos que vocês veem aqui são, na sua maior parte, títulos de textos que eu tenho escrito numa crónica que tenho para a Sansara, para o blog de Sansara, que agora também é a minha editora, que ficou em falta de dizer ali. Mas na verdade tenho aqui o Linktree com todos os acessos meus, mas acho que podem me encontrar com Márcia Vieira Ávila em qualquer rede, podem me encontrar. Eu tenho o mesmo nome em todo o lado e é o Mundo M em todo o lado. Consegui uniformizar isso e isso é muito bom. Mas eu escrevo uma coluna para a Sansara que começou por causa destas minhas inquietações, que é o que é a arte, e uma dessas provocações é o teatro é um ovo. E não é um ovo podre. O que eu quero dizer é, neste teatro que é a vida, o teatro é, se calhar, a arte mais completa, mais cheia, porque envolve nele todas as outras artes. Temos o texto, que na maior parte das vezes é muito poético. Temos a luz, temos o som. Na maior parte das vezes temos composições inéditas para aquele texto, composições musicais inéditas para um determinado texto. A dramaturgia, por si, é uma escrita muito poética, até porque nessa poética dessa escrita o dramaturgo consegue visualizar tudo o que se passa em hora e meia num palco. Todas as luzes, todos os sons que vêm de todos os lados, as palavras ditas de uma determinada maneira, a posição corporal, todo o cenário, toda a coreografia, a vestimenta. E para mim é um ovo completo. O teatro é um ovo porque é cheio. Dentro dele tem tudo, todas as artes estão lá dentro. E não é de agora, eu sempre fiz teatro e antes de vir para a faculdade fazia teatro, depois deixei-me disso e depois vim trabalhar para as artes performativas, mas na verdade não há arte mais completa, a meu ver, claro, e esta é a sensação que eu tenho, porque também já estive de todos os lados e agora estou a encenar ou a começar a escrever e a encenar, e é ainda outra persona do teatro. E não é um ovo podre, não, de todo. E esta é uma bolha gigante onde todas as artes cabem, incluindo a poesia. Portanto, se a poesia é uma arte, quando está metida nisto tudo, só pode ser efetivamente uma arte. Temos aqui o exemplo do passarinho. Paula, vais adorar esta imagem. Leonilda, adoro teatro, fiz e lamento ter deixado. É geralmente um sentimento muito linear em quem deixa, em quem faz ou em quem se afasta.
Mas, por exemplo, a natureza em si, que acho que é o upgrade do teatro, é o teatro de rua. E aí sim é um ovo completo, é trazer a natureza para dentro da arte. E esta é uma das perguntas que eu também faço muitas vezes, se a natureza e aquilo que nós temos de mais natural, mais puro, mais simplório, se também é considerado ou não arte. E qualquer poeta e qualquer artista, na verdade, inspira-se na natureza. E sendo a natureza uma peça existente e fundamental, não é? Os passarinhos, o mar, a água. Eu aqui tenho ido a muita barragem e a percepção de água é completamente diferente, porque eu nasci e fui criada numa ilha, portanto a percepção da água é muito diferente, os reflexos. Vai buscar fotografia, vai buscar música, né? Sons. A natureza é vida e a vida é arte. E é uma arte saber viver, porque sobreviver todos nós sabemos, mas viver com qualidade, é uma arte. E nem todos os artistas têm essa capacidade. E depois ainda temos as árvores, sem dúvida, e todo o complexo social que é a árvore, mas isso deixaríamos para outra dissertação sobre a sociologia humana e natural, e isso é uma coisa que eu adoro, e que foi um dos temas do mestrado, que é a parte social da arquitetura. E temos aqui duas fotografias muito diferentes, duas partes estanques da arte. O nosso corpo, e a arte é limitada ou não aos limites do nosso corpo. Para um escultor e para um pintor é necessário executar com o nosso corpo. E depois temos a arquitetura. E a arquitetura, enquanto arte, é também uma arte muito complexa, não chega a ser um ovo, mas na verdade é a arte mais humana que existe, porque é completamente feita, pensada, ou deveria ser, e eu tenho que fazer este parênteses gigante, a arquitetura deveria ser a arte ao serviço da humanidade, do social. Nem sempre o é, isto é um problema gigante que existe na arquitetura, mas na verdade é uma das artes que está mais ao serviço do humano, mais ao serviço sensorial, ao serviço do bem-estar, da vivência, da vida dos humanos. E nós todos os dias temos contacto com esse tipo de arte. E todos os dias nos lamentamos sobre isso. Eu aqui no Alentejo farto-me de resmungar sobre isso, porque não há ventilação, não se usa a natureza, é quase uma arte contra a outra, e por isso as casas aquecem imenso e não há aqui um estudo prévio, que é um dos fundamentos do Corbusier na arquitetura, que é usar a natureza em prol da existência e do uso da arquitetura. O jogo de luz transforma a imagem, e a Paula estava a dizer que a fotografia das mãos é maravilhosa. E ainda tem outra carga aqui nas duas fotografias, que é o efeito de sombra. A inexistência de luz pode gerar arte. E isto não é conversa de técnico de som, ou de técnico de luz neste caso. O teatro de sombras é uma
quase uma arquitetura é arte e expressa sentimentos, à lá Ernesto. Este é o fotógrafo que vos estava a falar há pouco, e estas mentes que captam sentimentos, que expressam sentimentos através de um clique de uma máquina, por trás da tecnologia está uma pessoa com sentimentos que retrata sentimentos. Portanto, há ali uma mini maquineta que ajuda a captar e a fixar uma arte, mas também um sentimento. E essa zona cinzenta, a arquitetura é a arte de projetar. Foi a primeira coisa que aprendi na primeira aula em arquitetura. É um projetar até de sentimentos. De muitos sentimentos. E a Gisela, que também tem formação em arquitetura, e há bocado nós falávamos das memórias descritivas, dos trabalhos, das sinopses, quase de defesa daquilo que estamos a desenhar e a apresentar, tem uma componente poética muito, muito alta. E com quase uma percentagem máxima de poesia nela, porque estas duas imagens, apesar de serem muito escuras, a preto e branco, e refletirem muitas sombras, são, na verdade, poesia. Há bocado a Paula estava a dizer que a das mãos é espetacular. Isto é o serviço da arquitetura, do som e da luz, e nós aqui tiramos música, tiramos fotografia, tiramos sentimento. Se aquela mão tivesse mais fechada, tirávamos outro tipo de sentimento. E na parte da arquitetura, o sentimento que nós tiramos é muito de proteção, mesmo que o telhado seja de vidro. Estas sombras, que eu considero arte também, e estava-vos a dar o exemplo do teatro de sombras. Aqui vamos aprofundar um bocadinho mais, e não sei se concordam comigo ou não, que se é na sombra que a arte se projeta. E aqui especificamente na poesia, são nas nossas várias sombras, nas nossas várias dúvidas, nos nossos vários tormentos que nasce a poesia. E na maior parte das vezes as poesias melhores e mais bem escritas e mais sentidas vêm de zonas cinzentas, zonas de sombra, zonas de quase de fuga, ou de baixa frequência ou baixa vibração. É quando nós conseguimos atingir as maiores vibrações e os maiores resultados. A Diana dizia ali há pouco, a sombra no ângulo certo irá criar profundidade ou sentimentos mais tenebrosos. E nesses sentimentos, nessa zona tenebrosa, se não é aí que reside as melhores poesias. A Leonilda, se calhar, acha que não, porque ela é realmente muito positiva, muito colorida na sua poesia. Mas para mim, que sou uma poeta mais das trevas, da sombra, eu vejo mais poesia aqui do que poesia em muita cor. Estas sombras, onde a arte se projeta, na maior parte das vezes são as mais... olha, fiquei sem luz. São, na maior parte das vezes, as mais fiéis àquilo que nós sentimos. Deem-me só um bocadinho, que eu vou tentar ligar a minha luz, que aguentava muito e afinal já não aguenta. Vocês vão ver aqui nos meus piores. Vou tentar ligar isto e tentar...
Conseguem ver na mesma? Não. Conseguem. Esta arte das tecnologias, também este momento foi muito importante. E até vos vou dizer onde é que está a arte disto. Nós, na maior parte das vezes, nos tempos em que estamos, e nós, se calhar, todos os que estão aqui presentes, somos a última geração que viveu sem tecnologia, que sabe o que é que acontece antes do Facebook, antes do Instagram. E nós temos muitas vivências que não foram registadas, mas que quando nós temos o pior de nós evidenciado, é essas memórias que nós recorremos na maior parte das vezes para voltarmos à vida e para voltarmos a estar bem. Este pequeno momento do tenho luz, não tenho luz e ficar um bocadinho estressada com o ter ou não ter a tecnologia que me apoia neste momento, despertou em mim uma data de eus que estavam minimamente adormecidos, porque nós já estamos aqui há imenso tempo e faz-me chegar à conclusão que a arte também pode estar no improviso. Olha, Luís, esta bateu que nem ginjas. Porque a arte que existe em improvisar da vida, e há bocadinho eu estava-vos a dizer que viver e viver bem é de artista nos tempos que correm. Este viver de improviso também é sabermos ser artistas na nossa pequena vida e no nosso pequeno mundo. Bem, estou sequinha. Vamos andar para a frente, porque vocês já estão cheios de mal ver. Voltamos aqui a uma pergunta que está aqui feita, se a arte também se come. E já toda a gente foi a um restaurante minimamente fino, cheios de fome. E vocês chegam ali e, habituados à bela da feijoada, veem 3 peças num prato. Isto é instagramável. Eu sou aquela pessoa terrível que manda parar o mundo para tirar uma fotografia e só depois lhe pôr o garfo e continuar a comer. Mas a arte vem ao bolo da Diana, com certeza. Com certeza. A arte também se come e também se vê e os olhos também comem, não é? É o que se costuma dizer. A verdade é que para nós comer uma coisa bonita ou uma coisa feia pode mexer até com o nosso palato. Ou seja, como é que é possível que a beleza que nós vemos nas coisas, eu não vou conseguir ter esta luz ligada, portanto vamos continuar assim, como é que é possível nós que ao estarmos a comer e termos aqui um determinado sentido ligado, que é o palato, como é que é possível que a dada altura nos saiba melhor ou pior conforme aquilo que nós estamos a ver? Parece surreal, mas isto é o mais verdadeiro possível. Se nós virmos 2 coisas iguais com um prato montado de uma maneira ou de outra, na verdade vai-nos saber melhor ou pior conforme o aspecto que a coisa tem. E na arte isto funciona também da mesma maneira. Um quadro mais bem pintado, menos bem pintado, ou que nos impressione mais ou impressione menos, vai nos gerar um sentimento mais positivo ou mais negativo. Neste caso, voltamos ao mesmo, é aquilo que ressoa connosco.
Isto aqui ressoa comigo porque é bonito, mas tem lá peixe. Se tivesse um bife, se calhar, eu já achava melhor. Para um vegetariano que vá comigo, este prato não ressoa de maneira nenhuma. No entanto, para uma pessoa altamente fitness e que tem uma preocupação com o corpo um bocadinho diferente da minha, quando vê estas duas imagens, já não lhe vai chamar, o palato já não mexe, o meu mexe muito mais e eu começo a salivar muito mais do que o prato anterior e estes nem são assim tão bonitos. O sentimento que gera a imagem que nós estamos a ver é aquilo que nós vamos identificar como arte ou não. Para mim é porque eu adoro doces, sendo um prato de peixe já não me diz tanta coisa, mas ele é bonito e a beleza aqui sobrepõe-se ao meu sentimento. Agora, a grande questão, eu falei, estou para aqui há não sei quanto tempo, mas será que efetivamente nós estamos a ver isto pelo ângulo certo? Isto tudo é arte, não é? Será que eventualmente estamos todos aqui a divagar, estamos aqui todos a ser extremamente poéticos? Há poética na fotografia? Não há? Na música? Não há? Eu acho que é quase uma dúvida eterna. Vai continuar a ser. Vamos continuar a ter este debate. Forever and ever, tendo passado ou não por estas artes todas, e a dúvida vai sempre persistir. Tchau, Teresa, obrigada por ter estado. E o Luís diz: a arte culinária é uma experiência sensorial poderosa. É, sem dúvida, mas tem muito a ver com os sentimentos que isso faz despertar em nós. E é uma arte como todas as outras. Se gera sentimento, então sim, é uma arte. Portanto, a dúvida do início, se havia eventualmente poesia na arte, ou se a poesia poderia ser considerada ou não de arte, na minha opinião, e esta é realmente só uma opinião, há poesia em tudo, e a poesia, sendo parte da literatura, é também uma arte. Se o pintor é um artista, o poeta também é um artista. E não é, e na minha opinião, não há artes superiores ou inferiores. Todas elas são muito necessárias, todas elas fazem parte de nós. Na maior parte das vezes estão todas misturadas, estão todas num bolo gigante. Nós é que temos muita tendência em seccioná-las. Vou só ouvir música, vou só comer um bolo, vou só tirar uma fotografia. Mas, na verdade, o sentimento que está por trás, ou todos os sentimentos que estão por trás, estão a funcionar todos ao mesmo tempo e despertam o nosso verdadeiro eu. O seccionar, o catalogar, o pôr em caixinhas, serve de muito pouco, na verdade. Serve para nós identificarmos as coisas pelo nome. Mas as sensações que estão por trás e todas as outras artes que estão por trás daquela em particular são todas necessárias e quase todas omnipresentes numa única fotografia, numa única música, num único bolo, numa única poesia. Esta é a minha interpretação. Eu espero, muito sinceramente, ter-vos criado aqui muitas dúvidas, sim, ter levantado muita discussão. Adorava ter levantado imensa discussão. Espero que olhem para as minhas crónicas da Sansara de uma outra maneira agora. Chegámos ao fim. Esta é a minha parte de propaganda, que a noite já vai muito longa e eu não vos quero estar aqui a moer mais. Vou ver aqui os vossos comentários. Não há artes superiores ou inferiores. Não, eu concordo mesmo com isso. Numa galeria, por exemplo, a arte não está apenas em quem pinta ou faz a escultura, está em
em quem, da maneira como se dispõe, claro, no sentimento que traz, porque uma galeria cheia de quadros sem ninguém para os ver, não é uma arte, uma arte que não é exposta, um poema que não é lido, que não é escrito, não deixa de ser arte, mas na verdade tem outro impacto quando a arte é vivida e sentida por terceiros, vá. Nem dei pelo tempo a passar, é verdade. Olha, eu não dei mesmo. Eu não dei mesmo. Livros, os livros a solo. Sim, estes são só os meus livros a solo. Eu comecei pela Maravi, é escrito, editado e ilustrado por mim. Como eu dizia em conversa com a Gisela na última live que houve aqui na Agostinha, no projeto da Agostinha, é muito difícil nós termos uma ideia na nossa cabeça e depois outro alguém chegar, tirar as ideias da nossa cabeça e executá-las. Então eu senti uma necessidade gigante de pôr toda a minha veia artística no meu primeiro livro. O segundo já é o meu primeiro livro de poesia, que é o 1024, que está mesmo aí a arrebentar. Vamos ter uma apresentação, em princípio, e se tudo correr bem, no dia 20 de setembro, na Biblioteca de Montemoro Novo, às 4 da tarde. E é uma poesia, como a própria capa indica, muito densa, muito dark, muito down, porque é o ressoar do luto e do amor em mim. E por fim, o Diana, exatamente, tanto o 1024 como o Mr. Gecko estão em pré-venda. Aliás, só o Mr. Gecko é que está em pré-venda. É o meu livro infantil mais recente, que é ilustrado pela Mónica Guimarães, que é uma luso-brasileira excelente no digital, e é a primeira vez que eu vou ter ilustrações digitais, e fala sobre osgas. Na maior parte das vezes, tanto na poesia como nas outras artes, eu expresso os meus terrores e os meus medos, e a minha catarse é toda feita em todas as artes onde eu entro e onde eu toco. E é isto, obrigada. E desculpem este tempo todo. Peço desculpa por este tempo todo. Venham mais livros e podcasts. Exato. Também há um podcast em andamento e um programa de rádio. E, na verdade, há muita coisa em andamento neste momento. O Sansara, a coluna da Sansara que eu estou a fazer vai ser mais aprofundada no podcast do Mundo M, sobre todos os tipos de arte. Isto é um projeto já muito grande, que já está em andamento há muito tempo e que nunca mais vê a luz do dia, mas é realmente muito grande. E a mais também escrevo para vários periódicos. Sim, tenho uma coluna no jornal, e é a primeira vez que escrevo para um jornal físico, na Folha de Montemor, e é muito engraçado. Fiquei com a coluna da cultura, e esta terra não me dá tempo para dormir, porque há tanta cultura nesta terra e há tanta coluna para escrever e há tanto artigo para escrever que eu vejo-me grega. Muito grega. Estava aqui há pouco também o Ernesto, que é fotógrafo. Nós estamos a desenvolver uma surpresa gigante, que já não vai acontecer este ano, mas que queremos muito que aconteça para o ano. E é uma sinergia e uma sintonia muito grande que nós temos entre a fotografia e várias artes que nós os dois desenvolvemos, que está para breve.
E também está em andamento e convido todos desde já para o ano a virem a Montemor. Vamos ter o Festival Catarsis em Montemor. Não sei como bem, na verdade vai acontecer. Ainda estou em fase de programação, planificação. Vamos ver como é que isto corre, mas o Festival Catarsis foi o festival que o ano passado eu fui convidada como poeta portuguesa a representar, a única poeta fora do país a representar Portugal em Barcelona. Foi a primeira vez que apresentei o 1024 ao público e o declamei, que agora está quase a chegar às vossas mãos e para o ano vem sobre a minha jurisdição a Montemor, um festival gigante de fotografia, de poesia e de música, e a música em particular é hip-hop. Ainda este ano, não se esqueçam, e aproveito, antes de me ir embora, só para dizer que os editais da Horta estão abertos. Eu faço parte da direção da Horta, como acho que toda a gente sabe. Esta edição é muito especial e é a palavra como arma. No mundo em que nós estamos muito, mas realmente muito conturbado neste momento, e vamos usar as palavras, a poesia, as letras para lutar contra guerras, contra injustiças, contra a fome que se estão a espalhar de uma maneira pouco humana, diria eu. Vamos trazer um bocadinho de humanidade às letras, à cultura, e concorram, participem, façam-se ouvir, mostrem as vossas vozes. É muito importante nos tempos que correm que os artistas, que somos todos, toda a gente que aqui está, tenha um pezinho nas artes. Não fiquem calados, não fiquem indiferentes, porque se a arte também não servir para isto, serve para muito pouco. Por favor, manifestem-se, façam-se ouvir, e que a arte, e em especial a poesia, sirva como arma contra as armas. Obrigada e desculpa. Beijinhos. Parece uma campanha política. Ainda estás aí, Agostinho? Não saias, minha querida, não saias. Eu queria me despedir contigo aqui, pode ser? Claro, com certeza. Olha, queria dizer só assim umas palavras finais, não queria amassar-te nem a ti nem a quem está do outro lado. Opa, Queria só dizer-vos que esta partilha da Márcia foi muito rica, densa e profunda, de certeza que todos concordam comigo. E leva-nos, não é levou-nos, leva-nos, começou por nos levar e há de continuar a levar-nos uma reflexão muito profunda, vermos as várias perspectivas de que se veste a arte. Eu não tenho formação nessa área da arte em específico, entre aspas, porque a minha área de formação é outra, mas de facto aprendi muito, estou a pensar muito profundamente nestas questões, se calhar já vejo a arte de outra forma, de outro ângulo, e olha, muito obrigada, Márcia, por nos enriqueceres tanto, enriqueceste-nos, tiveste estas partilhas magníficas, agradeço-te profundamente esta tua participação tão profícua, tão rica. Queria agradecer particularmente a quem está do outro lado, que nos esteve a ouvir e esteve a participar ativamente. A nossa Diana Silva, a nossa Paula Campos, a nossa Laura Santos, a nossa Maria José Esteves, que eu penso também faz parte do nosso clube de leitura Transatlânticos, ao Luís Vedorias, à Graciete Lopes, à Maria Teresa Portal Oliveira, a nossa, também é do clube, a nossa Joana Rocha, a nossa Maria Leonilda Pereira, a nossa Gisela de Brito, penso que também está no clube, ao Ernesto, que eu não conheço, mas certamente é uma pessoa das relações da nossa Márcia, à Maria Silva e a todos aqueles que estiveram e não se puderam manifestar, tenho a certeza. E os que não ver a posteriori, ou seja, a gravação, indeferido, como eu faço muitas vezes que eu não posso assistir aos diretos, muito obrigada. E assim, para terminar, depois de vos agradecer
por terem estado desse lado, por ter agradecido à nossa Márcia, que dinamizou de forma brilhante, competentemente esta live. Queria-vos anunciar, como já vem sendo o costume, no dia 24 de julho temos uma live que irá ser dinamizada pela Cláudia Passarinho, que vocês acho que também devem conhecer. 24 de julho às 20 horas, entretanto há de ser anunciado também através de um post na nossa página de Facebook, Poetas Marginais e Urbano-Depressivos. Quero também agradecer à Márcia por ter feito referência, porque de facto aí está a gênese deste projeto. Foi a partir daí onde eu comecei a interagir com tantos poetas, tantos músicos, tantos artistas, tantas formas, tantas roupagens que a arte veste. Comecei a ter vontade de gizar no meu cérebro, na minha cabeça, este projeto, que é um projeto bastante informal. Eu disse à Márcia e digo a todos nos bastidores que não é para estarmos aqui muito rígidos, estamos aqui a partilhar conhecimentos, a partilhar sabedoria, a partilhar alegria e também às vezes algumas reflexões mais negras também fazem falta. Daí isto ser um espaço consagrado à terapia. Também temos de verter o nosso, regurgitar o nosso conteúdo estomacal, se calhar mais negro. Eu estou a improvisar, que eu sou... E sai-nos este conteúdo negro e se calhar ficamos mais aliviados. Também não é só ouvir coisas de luz, também temos de ouvir coisas de sombra. Também nos faz falta. Eu, enquanto poeta, vejo também dessa forma. A sombra e o negrume da vida também nos faz falta, para inspirar e para também darmos valor à luz. Não sei se a nossa mais completa, que é a Márcia, e outros que estão do outro lado, concordam. Eu concordo plenamente. O negativo também faz falta. E já que estás aí, eu quero-te agradecer mesmo muito. Eu já te agradeci no início, mas acho que este tipo de evento, de atividade, mesmo que seja no digital e mesmo que seja a esta distância, porque tu estás muito longe, mas ao mesmo tempo estás extremamente perto. Meu coração cabe em todos. Exato, assim, e as internets são fundamentais para isto. Para os deuses das internets hoje conspiraram a favor, eu disse logo no Graças a Deus, graças a Deus. Correu tudo lindamente. Lindamente, e até obrigada. Com falha de luz foi uma forma de nós refletirmos e pararmos um bocadinho. Pronto, exatamente. Positivo, acredita. É o meu lado mais sombra, que é ainda mais poético. Mas, Agostinha, obrigada, muito obrigada por Eu é que agradeço. este espaço, por este projeto que se está a mostrar gigante e do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e de estar a contribuir um bocadinho que seja para levantar aqui algumas questões, algumas dúvidas e para que se pare de pensar que é uma vergonha ter lado negro. Não é, é saudável, todos nós temos os dois lados, todos nós temos coisas boas e coisas más, todos nós somos compostos de tudo. E todos nós também somos um bocadinho de arte. Portanto, mesmo tu que estavas a dizer que não és nada de artes, tu és muito, muito, muito artista. E olha, essa boina francesa diz muito. Essa boina francesa diz tudo. Uso muitas vezes no meu dia-a-dia, não é só agora. É muito As pessoas linda. conhecem, principalmente pelas boinas e pelos chapéus. É que eu desfilo nas minhas reuniões, no meu departamento, e em outras reuniões desfilo quase sempre de boina e chapéu. Porque eu gosto mesmo, é uma coisa que eu gosto. E olha, Márcia, obrigada do fundo do coração. Obrigada a todos também. Por estes momentos maravilhosos, a todos os que estiveram do outro lado. Não sei se eu disse também o nome da Gisela, estou a ver aqui. A Gisela também esteve connosco há 3 dias, foi fantástico. Vocês estão a ser todas fantásticas. E este projeto que eu achei que era muito pequenino está-me a dar um gozo tão grande. Esta forma de eu dar, outra forma de eu dar o meu coração, gosto muito de dar o meu coração para vocês repousarem um bocadinho. Não é para mim, acreditem que este projeto não é para mim, é para vós, é para o mundo. E eu estou aqui para abrir o meu coração e deixar que tudo flua. E só sou facilitadora. Não estou aqui para me publicitar em nada. É assim, o projeto em si foi, como é que é dizer, gizado por mim, mas está a ser conduzido por vocês. E é graças a vocês que ele está a segurar em cima das 2 perninhas. Ainda estão assim um bocadinho débeis, mas já está a começar a segurar nas perninhas. Então, obrigada a todos. Fica só mais um minutinho comigo nos bastidores, por favor, só para obrigada, pessoal. Beijinhos. Mais intimamente. Obrigada a todos e até dia 24, conto convosco, e ainda há muitas mais lives que hão de surgir, se tudo correr dentro do previsto. Obrigada, boa noite deste Portugal Continental. São 23 horas e 23 minutos para o mundo
e obrigada e fica sempre desse lado. Adeus, obrigada, com licença. Beijinhos, obrigada. Beijinhos, obrigada a todos e a todas.